Olá pessoal, então o vídeo de agora a gente trata de sentença arbitral estrangeira e homologação de sentença arbitral estrangeira no Brasil, tá? Então, primeiro, o que é considerado uma sentença arbitral estrangeira? Sentença arbitral estrangeira é aquela que é proferida por um árbitro que não é nacional, um árbitro belga, inglês, né? Argentino? Não. Sentença arbitral estrangeira é aquela proferida fora do território nacional. Então, não interessa de onde é a origem do árbitro, interessa aonde foi proferida, o local onde foi proferida a sentença. Tá? E aí é considerada sentença estrangeira, então, pelo critério territorial, o critério de localidade. Então, a partir de uma sentença proferida fora do território nacional, para que ela se torne um título passível de ser executado no Brasil, e quando a gente fala executado, não é solicitar o cumprimento judicial, não, é qualquer obrigação que deve ser feita em território nacional, tá? Não apenas em situação de coercibilidade. Então, para que haja efetividade de um título estrangeiro no Brasil, eu preciso que esse título, né, essa sentença, seja homologada pelo Tribunal Brasileiro. E qual é esse tribunal hoje? Com a modificação que ocorreu em 2004, com a Emenda Constitucional 45, atualmente o tribunal responsável pela homologação de sentença estrangeira no Brasil, inclusive as sentenças arbitrais, é o Superior Tribunal de Justiça, é o STJ, tá? Antes da Emenda Constitucional 45, que foi colocada, né, foi editada em 2004, né? Então, antes de 2004, o tribunal responsável era o Superior Tribunal, era o Supremo Tribunal Federal, que é o STF, tá? Então, hoje eu tenho o STJ e antes era o STF. Então, houve uma modificação substancial aí dentro da Constituição Federal, tá? Então, aonde está lá os artigos que tratam da homologação de sentença arbitral estrangeira? Está lá no artigo 105, inciso 1, a linha I da Constituição Federal e o artigo 35 da Lei de Arbitragem. Lembrando que o artigo 105 da Constituição Federal teve modificação aí a partir da Emenda Constitucional 45 de 2004. Por que é importante vocês saberem disso, que houve essa modificação? Porque muitas vezes, em muitos concursos públicos, há uma pegadinha para verificar se o aluno consegue compreender quando foi o marco temporal dessa modificação e se não há uma confusão de competências quanto ao conhecimento aí da ação que vai ser levada ao Poder Judiciário, tá? Então, antes de 2004, a competência para conhecer os pedidos de homologação de sentença estrangeira no Brasil era do STF. Após 2004, após a Emenda Constitucional 45 de 2004, passou a ser do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, tá? Não esqueça disso. Então, a sentença arbitral, de acordo com o artigo 34, parágrafo único, é estrangeira quando é proferida em outro território. Para ter eficácia no Brasil, né, no território brasileiro, é precisa a homologação pelo STJ. E quem é que homologa? De acordo com o regimento interno do STJ, essa petição tem que ser dirigida ao presidente do STJ. Então, você vai fazer uma petição inicial com todos os requisitos do artigo 319, instruir essa petição inicial com a decisão arbitral estrangeira, só que essa decisão arbitral estrangeira tem que estar certificada e autenticada pelo consulado brasileiro. Então, por exemplo, se foi uma decisão que foi proferida em Londres, na Inglaterra, eu preciso buscar o consulado brasileiro na Inglaterra para que haja uma certificação do teor dessa sentença, para que ele diga que é uma sentença efetivamente autêntica, né? Então, tem que certificar e autenticar pelo consulado brasileiro lá na Inglaterra e depois trazer para o Brasil. Chegando no Brasil, para conseguir executar aquela sentença arbitral estrangeira, eu preciso ainda fazer uma tradução oficial. Então, além do documento certificado e autenticado pelo consulado brasileiro, eu preciso buscar um tradutor
oficial, para que ele faça a tradução daquele documento porque eu preciso levar ao conhecimento do STJ as duas situações, tanto a original na língua estrangeira, né, no inglês, por exemplo, e também em português, desde que esteja traduzida por um tradutor juramentado, um tradutor oficial, tá? Então, juntei a sentença. Basta só juntar a sentença? Não, tem que juntar também a convenção de arbitragem, tá? Então, eu preciso juntar aí a convenção de arbitragem original, o contrato original, que na língua inglesa, por exemplo, né, que a gente está tratando de um exemplo lá, de uma sentença estrangeira proferida na Inglaterra, e além da convenção original, eu preciso também da tradução dessa convenção original, ou seja, desse contrato onde há lá a cláusula arbitral. Então, eu tenho que trazer o original, certificado, autenticado, também da convenção e a tradução aí por um tradutor oficial dessa convenção. Então, junto convenção e junto a sentença arbitral, tá? E solicito a homologação pelo STJ. Ótimo. Qual é o procedimento, então, de homologação? Além da petição, seguindo os requisitos do Código de Processo Civil, segue também o que está exposto lá na resolução número 9 do STJ, que é uma resolução interna do tribunal, que trata sobre a homologação aí de sentenças ou de títulos executivos estrangeiros, tá? Com base, né, também a sentença arbitral. Então, ela tem que ser, traz inclusive essas hipóteses de documentos que têm que ser instruídos, né? Segue todo o procedimento estabelecido pelo Código de Processo Civil e pelo regimento, por esse regimento número 9, tá? Ótimo, solicitei, instruí esse pedido para o Poder Judiciário. E agora, né? E agora vou endereçar essa petição para o presidente do tribunal, para o presidente do STJ, tá? Não vai para nenhuma turma, é ele que vai decidir. E quais são as hipóteses nesse caso? Pelo artigo 38, há possibilidade de rejeição do pedido de homologação nas situações em que o réu demonstra algumas peculiaridades, tá? Primeiro, o artigo 38 traz o seguinte: somente poderá ser negada a homologação para o reconhecimento ou execução de sentença arbitral estrangeira quando o réu demonstrar que as partes na convenção de arbitragem eram incapazes, a convenção de arbitragem não era válida segundo a lei a qual as partes se submeteram, ou na falta de indicação em virtude da lei do país onde a sentença arbitral foi proferida, ou seja, a sentença arbitral não segue as leis do país de origem. Inciso 3º, não foi notificado, né, o réu aí, da designação de árbitro ou do procedimento de arbitragem, ou tenha sido violado o princípio do contraditório, da ampla defesa, né, impossibilitando aí o devido processo legal. Inciso 4º, a sentença arbitral foi proferida fora dos limites da convenção de arbitragem, também é uma situação que pode ser alegada pelo réu, que vai ser intimado dentro do procedimento de homologação, viu? E a situação da instituição da arbitragem não está de acordo com o compromisso arbitral ou com a cláusula compromissória, é uma outra situação, e a sentença arbitral não se tenha ainda tornado obrigatória pelas partes, tenha sido anulada ou tenha sido suspensa pelo órgão judicial do país de origem. Então, uma situação aí de excepcionalidade, né? Ou seja, a pessoa está trazendo um título para ser homologado no Brasil que já perdeu eficácia no país de origem, que já foi revogado pelo país de origem. Então, isso também pode ser deduzido pelo réu em sua defesa, tá? Ótimo. Essas são as situações que podem ser arguidas pelo réu numa situação de solicitação de cumprimento dessa sentença estrangeira no Brasil, tá? Da sentença arbitral estrangeira no Brasil. E aí o artigo 39, ele traz novas hipóteses. O artigo 38 são situações que o réu vão trazer. O artigo 39 são situações que o presidente do tribunal, ao analisar o pedido de homologação de sentença, ele vai identificar. E o artigo 39, ele prevê denegação nos casos de que, segundo a lei brasileira, o objeto do litígio da arbitragem não era suscetível de ser deduzido por arbitragem, por exemplo, era um direito indisponível de acordo com a lei brasileira, e que
aqui no Brasil não pode ser submetido à arbitragem. Então, o juiz, né, o presidente do STJ pode negar a homologação e execução e o cumprimento desse título aqui no Brasil, tá? Dessa sentença arbitral no Brasil. A segunda hipótese é quando há ofensa à ordem pública nacional. E dentro de ofensa à ordem pública, muita coisa pode ser deduzida, né? E aí, o parágrafo único, ele vem dizer o que não é considerado ofensa à ordem pública, para ajudar um pouco na hora de delinear o que seria ofensa à ordem pública. Então, o parágrafo único, ele vai dizer o seguinte, ó, não será considerada ofensa à ordem pública nacional a efetivação da citação da parte residente ou domiciliada no Brasil, nos moldes da Convenção de Arbitragem ou da lei processual do país onde se realizou a arbitragem, admitindo-se inclusive a citação postal com prova inequívoca de recebimento, desde que assegure à parte brasileira tempo hábil para o exercício do direito de defesa. Então, as situações de ofensa à ordem pública nacional são situações que efetivamente podem possibilitar algum tipo de situação que não deveria ser colocado dentro do ordenamento jurídico brasileiro, que é rechaçado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Né? Por exemplo, o cumprimento de uma ordem manifestamente ilegal de acordo com os nossos dispositivos vigentes. Então, o STJ vai analisar isso dentro da situação que envolve tanto a sentença arbitral quanto a legislação brasileira e definir o que pode e o que não pode ser cumprido aqui no Brasil. Tá? E ele pode negar, sim, que esse título executivo seja cumprido, né? Que a ordem seja cumprida. Ótimo. Ainda dentro de denegação, tá? Uma vez denegada essa homologação, uma vez denegada essa homologação, o pedido pode ser renovado em outra oportunidade? E aí a resposta é inicialmente sim, só que eu preciso verificar se essa denegação dessa homologação da sentença arbitral foi produzida por quê? Porque é identificar a origem, né, o motivo pelo qual foi denegado. Se a denegação foi por mero vício material, né, ou um vício formal, que é possível de ser corrigido, né, pela parte, né, dentro do procedimento arbitral no país de origem, ou por um requisito que faltou na sentença que solicitou o pedido de homologação, né, um requisito processual, é possível sim novamente solicitar o STJ, tá? Então, assim, desde que seja possível, então, a regra é, desde que seja possível a correção do vício, eu posso solicitar novamente, em nova petição, a homologação da sentença arbitral estrangeira. Agora, se não for possível a correção do vício, porque há uma situação, por exemplo, de que na lei brasileira não se admite a arbitragem, não adianta interpor nova ação, um novo pedido de homologação, porque ele vai ser denegado novamente. Então, depende muito do objeto daquela denegação, do motivo pelo qual foi denegado o cumprimento aí da ordem estrangeira dentro no ordenamento jurídico brasileiro, tá? Então, olhem muito a fundamentação da sentença denegatória do cumprimento aí do título executivo da sentença arbitral. Dependendo do motivo, pode ser feito novo pedido ou não. A regra geral é que pode ser feito se for vício formal, vício que é possível ser sanado, ok? Então, a gente finaliza aqui toda a parte de arbitragem, tá? Então, esse é o último vídeo aí do semestre que trata sobre procedimento arbitral e a gente encerra a matéria. Lembrando que a matéria da prova envolve a unidade 2, tá? Que nós tratamos aí mediação e conciliação, né? A unidade 3, onde nós iniciamos o tratamento da arbitragem com as regras gerais, e a unidade 4, que é todo o procedimento arbitral até sentença e ação e as ações anulatórias e agora as ações homologatórias de sentença arbitral estrangeira, ok? Então, estudem para a prova e estudem as atividades que já fizeram para que façam uma boa prova tanto na AV1 quanto na AV3. É isso, bons estudos a todos.